Olá, segundo ano, vamos começar nossa aula então. Hoje nós vamos, para iniciar o nosso conteúdo de trigonometria na circunferência, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é estudar a unidade de medida conhecida também como π radianos. Porque até então, os ângulos como unidade de medida, a gente conhecia os graus. No caso da circunferência, significa que 360 graus é a circunferência inteira, então 1 grau corresponde a um pedaço de 360 partes da circunferência, tá? Agora, para a gente passar para radianos, primeiro nós vamos ter que observar essa definição aqui, ó. O que é um radiano? Ele fala que um radiano é a medida de um arco da circunferência. Arco da circunferência é um pedaço dela, que a medida desse arco tem a mesma medida do raio da circunferência. Então, aqui, ó, coloquei o exemplo para vocês verem, é como se, por exemplo, se nessa circunferência o raio vale 3, esse arco também valendo 3, significa que esse ângulo aqui corresponde a 1 radiano. Mas e aí? Quanto que vale 1 radiano? Então, aqui agora nós vamos pensar numa estratégia aqui de regra de 3. O que eu sei? Eu sei que a circunferência inteira corresponde a 2πr. E 2πr corresponde a 360 graus. Então, veja aqui o que eu fiz. Ó, 2πr corresponde a 360 graus. Eu quero saber quanto que vale esse arco aqui. Eu sei que o comprimento dele é R. E ele tem, em grau, representa 1 radiano. Como eu sei que é um pedaço da circunferência, eu sei que os graus aqui também vai diminuir aqui, vai diminuir aqui. É uma grandeza diretamente proporcional. A gente faz a multiplicação de meios com extremos ou então multiplicação cruzada. O que virou? Então, o que eu tenho aqui, ó? 2πr vezes 1 radiano, 360 vezes π. Deixei o radiano do lado de cá porque é ele que eu quero saber. Passando 2πr dividindo, o que dá para fazer com esses dois raios? Dá para simplificar. Então, simplifiquei os dois raios, vai ficar 1 radiano é igual a 360 graus dividido por 2π. Utilizando o π como 3,14, 2 vezes 3,14, 6,28, na hora que você divide isso aqui, você chega em aproximadamente 57,3, ou seja, 1 radiano. 1 radiano corresponde a 57,3. Aonde que eu quero chegar? Então, vamos ver aqui, ó. Eu quero saber quantos radianos que cabem numa circunferência. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho aqui uma circunferência de 1 radiano, ou seja, 57,3 graus. Então, nessa circunferência, cabe 1 radiano, 2, 3, nessa não, em qualquer circunferência, ó, ficaram 6 radianos. Só que ainda sobrou um pedaço dela. Um pedaço da circunferência. Esse pedaço que sobrou corresponde a 16,2 graus. Aonde que eu achei o 16,2 graus? Eu multipliquei os 6 vezes 57,3 e diminuí de 360 graus. Esse 16,2 graus, ele corresponde a 28% de 1 radiano. Ou seja, a circunferência inteira, ela tem 6,28 radianos. Agora, da onde que eu tirei o 2π, então? 6,28. Vocês lembram? Ó, 3,14 é o π. Vezes 2 não dá 6,28? Ou seja, a circunferência inteira corresponde a 2π radianos. Chegamos a uma conclusão aqui, se 2π radianos corresponde a 360 graus, π radiano vai corresponder a 180. Na verdade, para essa aula, o que eu preciso saber está aqui, ó.
Só que eu não queria passar para vocês sem antes demonstrar por que π radianos corresponde a 180 graus. Então, você tem que focar nisso aí. Agora, qual que é o nosso objetivo aqui na aula? É saber converter graus para radianos ou radianos para graus. Então, nesse caso aqui, eu tenho 120 graus. Quanto que é 120 graus em π radianos? Nós vamos começar pela regra de 3, ou seja, como eu tenho que π radianos corresponde a 180 graus, olha aqui, coloquei rádio aqui e graus. Então, eu sei que um π radiano corresponde a 180 graus. Não esqueça, eu estou falando de ângulo, então esse π aqui não é o 3,14, é um π radiano, tá? Então, π vezes π corresponde a 180 graus, x 120, porque eu quero saber esse valor. Multiplicação aqui, regra de 3, diretamente proporcional, multiplica cruzado, encontro que 180x é igual a 120π. Quando você faz a divisão por 10, dá para cancelar os dois zeros, simplificando ali, dá para simplificar por 6. A gente chega à conclusão que 120 graus é o mesmo que 2π por 3, tá? Esse rádio, muitas vezes, quando estiver falando em ângulo, quanto que é 120 graus? A maioria dos livros, dos exercícios, não traz o rádio. Mas como eu sei que eu estou falando, a anotação é de grau, então esse π aqui é 2 vezes π por 3, é o π dos 180. Outra coisa, não adianta fazer o decimal, tá? Dividir 12 por 18 e deixar o decimal, porque vai aparecer em números fracionários. Você tem que deixar em fração, você vai simplificar o resultado. Certo até aí? Então, 120 graus corresponde a 2π por 3. Agora, nós vamos fazer o contrário. Eu quero transformar radianos em graus. É mais fácil ainda. Ou você faz por regra de 3 também, ou então a gente utiliza a substituição, que fica bem melhor. Olha, 3π por 4, ou então 3π por 4 radianos, eu quero transformar em graus. Como eu sei que um π radiano é 180, substituir, 3 vezes 180, 540, dividido por 4, 135 graus. Ou seja, 3π por 4 corresponde a 135 graus. Tudo bem até aí? Um exercício clássico dessa matéria é esse do relógio aqui, Então, presta atenção. Eu quero determinar em graus, ou poderá vir em π radianos, qual é a medida do ângulo formado pelos ponteiros de um relógio de 8 horas e 20 minutos. A maioria desses problemas, vocês viram aí que não veio qual ângulo. Trata-se do menor, tá? Do menor ângulo. Então, vamos lá. 8 horas e 20 minutos. Então, eu quero aquele ângulo ali. Tudo bem até ali? Nós sabemos que a circunferência tem 360 graus. Esses 360 graus aí do relógio estão divididos em 12 partes. Então, 360 dividido por 12, eu sei que cada pedacinho ali corresponde a 30 graus, certo? Então, aqui, de 12 para 1, de 1 para 2, todos eles correspondem a 30 graus. Então, vamos lá. Vamos resolver o problema ali. Então, de 4 para 5, eu tenho, só um minutinho, 30 graus. De 5 para 6 ali, mais 30 graus, até ali eu tenho 120 graus. Só que nós sabemos que o ponteiro das horas, ele não vai ficar no 8, ele vai caminhando também, não é? Porque quando passar os 60 minutos, esse ponteirinho tem que chegar no 9. Agora, eu tenho que saber quanto que vale esse pedacinho aqui. Mas olha o que eu acabei de falar. O ponteiro das horas, de 8 para 9, ele anda 30 graus. Mas de 8 para ele passar para as 9, significa que o ponteiro do minuto
tem que fazer 60 minutos. Então, eu achei essa relação aqui, ó. A cada 60 minutos, o ponteiro das horas percorre 30 graus, não é? Passados 60 minutos, o ponteiro aqui de 8 horas vai passar para as 9, ou seja, andou 30 graus. Então, a gente vai utilizar essa relação. 60 minutos corresponde a 30 graus. Como é 8 horas e 20 minutos, andou 20. Já andou 20 aqui. Então, quantos graus que ele andou? Fazendo a multiplicação cruzada, o que a gente encontra? 60 vezes x é igual a 20 vezes 30, que dá 600. 600 dividido por 60, 10 graus, ou seja, aquele x ali corresponde a 10 graus. Então, 120 com 10, nós temos 130 graus. No exercício, podia vir para você transformar esse graus em pi radianos, tá? E é só você aplicar a regra de 3. Esse aí, olha o exemplo. Olha o outro agora. Nós vamos fazer de uma outra forma. Olha aqui, ó. Eu quero saber os ponteiros de um relógio, qual é o ângulo formado, só que agora é 2 horas e 25 minutos. 2 horas e 25 minutos. Então, tá ali o meu ângulo. Do mesmo jeitinho, ó. Então, eu sei que de 4 até 5 vai ter 30 graus, ali também 30 graus. Eu tenho que saber aquele outro pedaço ali. Só que quando eu faço a relação de 60 minutos corresponde a 30 graus, eu estou fazendo a relação daquele pedaço ali, do ponteiro que andou, do quanto o ponteiro andou. E no caso do meu ângulo, eu preciso o quanto ele falta para andar. Viu a diferença de um com o outro? Então, vamos ver ali, ó. Então, aquele ali, essa parte amarela lá, que vai ser o meu x. Mas eu utilizo a mesma relação, até coloquei de novo, ó, a cada 60 minutos, o ponteiro das horas percorre 30 graus. Se andou 25 minutos, x, conferido até aí? Tá, então fazendo a multiplicação, nós encontramos o x valendo 12,5. Mas eu volto a dizer, não, o x é só uma ferramenta para eu utilizar essa outra parte aqui. O que eu sei? Eu sei que daqui até aqui corresponde a 30. Se ele andou 12,5 graus, tá faltando para ele andar 17,5 para corresponder aos 30 graus. Ou seja, esse ângulo é 60 graus, que nós já tínhamos encontrado, mais 17,5, 77,5 graus, tá? Então, por enquanto, a nossa aula é transformação de graus para radianos, porque mais para frente a gente vai precisar muito disso, tá? Espero que tenha ajudado. Vocês vão ver que a aula está condizente com os exercícios. Então, assistindo a aula, você consegue fazer os exercícios, tá bom? Boa semana para vocês.